Eu sou Franklin e sofri LGBTfobia. Sou Nath Veiga e já sofri LGBTfobia. Eu sou o Walter e eu sofri LGBTfobia. Eu sou Michele e sofri LGBTfobia. Me chamo Letícia Cardoso e sofri LGBTfobia. Aquela questão de que você precisa ser curado, né? E aí eu lembro muito bem de quando eu falei para minha mãe sobre a minha orientação, né? E ela insistiu muito em chorar muito, dizendo que eu precisava de cura. Ela me espancou, eu passei 4 meses sofrendo dentro de casa, apanhava, sofria tortura psicológica. E o único motivo simplesmente era porque eu sou lésbica e ela nunca aceitou isso. E até hoje eu sofro com isso, principalmente em relação à minha família, porque eles acham que, isso é uma fase dela, isso vai passar, mas não é assim, e nunca vai ser assim. Ele olhou pra gente e perguntou o que a gente estava olhando pra ele, se a gente tinha perdido alguma coisa nele. A gente se assustou e ele começou a falar que se a gente não parasse de olhar pra ele, ele ia lá bater na gente. A boa parte do que eu sofri nessa questão no caso, transfobia, foi aqui dentro da universidade mesmo, né? Por conta dos professores. Quando eu entrei, um professor recusou a me chamar pelo meu nome social, no caso, né? Aí foi 2 períodos só nisso, né? Só me chamando na frequência e para falar também no meu nome civil. Então era um constrangimento muito grande, né? Tanto para mim como para os outros colegas dentro da sala, né? Eu tava com meu celular, a minha namorada mandou mensagem. Aí a minha mãe pegou meu celular e viu "Bom dia, amor". Aí ela perguntou o que ela é pra ti. Aí eu falei "minha namorada". Aí nisso eu tava no quarto sentada com a minha irmã. Minha irmã tava arrumando o quarto e eu tava com meu sobrinho no colo, ele tinha 1 ano. Aí a minha irmã pegou e falou assim: "Como é que é?". Aí eu falei assim: "Ela disse, agora namora com uma menina". Aí a minha irmã pegou, tirou meu sobrinho de mim, do meu colo, ela puxou meu sobrinho e falou: "No meu filho tu não toca mais porque tu é doente". Aí eu falei: "Eu não sou doente". Ela falou assim: "Tu é doente sim, tu é um monstro". A gente teve uma manifestação homofóbica aqui na faculdade, mais especificamente no CHL, aqui onde a gente está, que foi pichado numa das portas do banheiro do CHL, "Morte aos gays". Aí isso gerou muito comoção na rede social, porque um garoto daqui, da faculdade, tirou foto e postou nas redes, aí a foto começou a popularizar, começou a ter muitos compartilhamentos. Foi meio que uma forma da gente reunir toda essa vontade de se manifestar, de mostrar que existe uma população que está disposta a lutar pelos direitos iguais, entendeu? E a gente transformou o evento porque, como o número estava "Morte aos gays", a gente colocou LGBTfobia para incluir todas as outras siglas. É todo um conjunto de diversidades, de identidade de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes. E a gente incluiu esse movimento para mostrar que está todo mundo unido para lutar por uma UFAM, aqui no nosso contexto, de inclusão, de abrangência, contra o discurso de ódio e contra as práticas preconceituosas também, que não está só no discurso, está nas ações também. Eu acho que é um indicador muito positivo, né, de mobilização, de articulação, de organização, que sinaliza nesse sentido. Além disso, o CONSUNE, o Conselho Universitário, aprovou e criou um grupo de trabalho que tem a responsabilidade de elaborar uma proposta de política institucional de enfrentamento à violência de gênero. Isso também já é um indicador de que a universidade está se posicionando e que, em termos institucionais, ela está fazendo esse esforço para construir uma forma de funcionamento institucional que seja respeitosa em relação à diversidade, né, e que promova a igualdade entre os gêneros. Vai crescer, não está crescendo, né? Está crescendo, para tanto que depois dessa manifestação, que outras manifestações, o próprio movimento
já faz, né? Mas quando se fala de uma universidade, abrir os olhos de outros alunos, né? Que são presos, são vinculados, têm medo, né? De ser expulso, isso, aquilo, outro, mas depois também eu fui muito procurada por alunos universitários, por própria população. Não, Bruna, vamos fazer isso, é para tanto que esse ato do dia 10, ato pela justiça, já foi um incentivo da população. Bruna está aí, teve a discriminação na UFAM, os assassinatos estão aí, vamos para a rua. Tá entendendo? Então foi muito bem, e o movimento está em alerta. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. O ano de 2016 foi o mais sangrento para a população LGBT, com 343 mortes. No ano anterior, foram 329. O Amazonas vem surpreendendo negativamente. O estado está em 4º lugar nesse ranking de homicídios, registrando 28 mortes em 2016. Ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. São preconceitos e violências direcionadas para as pessoas LGBT. São várias manifestações que implicam na exclusão dessas pessoas ou na desconsideração de que são cidadãos plenos como todos nós. A LGBTfobia a gente pode abordar ela de diversas formas, né? De dentro, digamos, de uma perspectiva mais sociológica e antropológica, a LGBTfobia ela é uma prática, né, social. Quando dizemos prática social, é uma prática muito difundida, compartilhada socialmente, né, não apenas por pessoas que dizem ser contra lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais, né, as práticas estão bastante enraigadas na maneira como nós concebemos as nossas relações sociais. Não é uma prática nova, né? Ela não é recente, né? Mas ela foi recentemente definida dessa maneira, né? Porque durante muito tempo, né, pessoas, né, LGBT foram discriminadas, né, mas não necessariamente isso era nomeado dessa maneira. Então, a gente diz que machismo e LGBTfobia se vinculam, porque ambos são formas de sexismo, são formas de discriminação baseadas no gênero, né? Porque se a gente olha a masculinidade, você tem uma masculinidade hegemônica, mas tem outras formas de masculinidade que vão se distanciando desse modelo hegemônico, heteronormativo, e quanto mais distante menos poder essas pessoas têm. Da mesma forma, as diferentes feminilidades. Você tem uma feminilidade que é subordinada ao modelo de masculinidade hegemônica, que tem mais poder. E você tem uma feminilidade de mais resistência, que tem menos poder, porque ela questiona esses padrões heteronormativos. Porque tem um diferenciado, né? Tem a LGBTfobia, que é aquele ódio que ele é agressivo, explosivo, ou seja, olhou, viu um gay, ele recusa na hora, rejeita, ele faz qualquer prática. Também tem a discriminação, preconceito, né? Que isso é direto, né? No olhar de alguém, numa censura, no cutucar, tá entendendo? Num piscar de alguém. Às vezes a gente, ao entrar num restaurante, numa loja, no supermercado, acontece muito. A LGBTfobia não se expressa somente no discurso de ódio contra a população LGBT, né? Mas ela se sustenta sobre conhecimentos que constroem, por exemplo, a escola, né? A escola é um lugar onde a todo momento nós estamos sendo controlados e conduzidos em função da nossa sexualidade, né? Desde a arquitetura da escola, né, até os mínimos detalhes da maneira como os professores nos tratam na escola, né, tem a ver com certos cuidados com a sexualidade. Então, não é só na vida da população LGBT que a LGBTfobia, né, vai atuar. Ela atua na vida de todos nós, né? Mas com certeza as consequências mais duras certamente são sobre as pessoas, né? São os gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, né?
que correm risco de vida na medida em que a sociedade não enfrenta. Então, a LGBTfobia, ela acaba interferindo no quanto a pessoa tem acesso a determinados espaços. No caso da escola, é comum que as crianças, os adolescentes sejam discriminados, sejam maltratados, não tenham a mesma oportunidade que os outros colegas. E aí eles têm dificuldade na manutenção, na permanência no ambiente escolar. Isso implica que muitos não consigam terminar seu processo de escolarização na educação básica ou mesmo ingressar no ensino superior. É difícil permanecer nesse espaço frente a tantas agressões e violências que eles sofrem. Meu nome é Thiago, eu sou homem trans, tenho 28 anos, já sou nutricionista formado há uns 5 anos mais ou menos. Primeiro eu tive que quebrar várias barreiras internas, né? Porque tem muita diferença. Eu me via antes como lésbica e porque eu só via como eu queria me relacionar com os outros, né? Não via como eu queria relacionar comigo mesmo, como eu me enxergava. Eu olhava muito para fora e não olhava para dentro. Depois que eu tomei conhecimento de que seria possível tomar hormônio, tomar uma fisionomia mais masculinizada e chegar mais próximo do que eu imaginava para mim e não achava possível. Então, aí eu tive esse estalo e comecei a minha transição. Onde eu mais tenho sofrido LGBTfobia foi dentro da área da saúde, né? Quando eu procuro o meu plano de saúde, que é um plano particular, e como o plano é feito por empresa, né, um plano empresarial, então a empresa que cuida do meu registro, então a empresa registrou o meu nome de batismo, não registrou o meu nome social. Então eles no sistema me chamam ainda pelo nome de registro, né, e eu reclamei diversas vezes para as enfermeiras, para as técnicas de enfermagem, para os médicos, e todos disseram que era o sistema que estava assim, que eles não podiam mudar o sistema e que eles só tinham que obedecer. E não é isso, existe uma legislação, né, que obriga a área da saúde a tratar pelo nome social. A partir dessas dificuldades surgiu a ideia do coletivo, né? Então somos 4 pessoas, eu, o Hugo, o Luiz e o Ezequiel, com a ajuda da Associação de Saúde Mental do Amazonas. A gente oferece serviços voluntários, né, de atendimento psicológico, atendimento fonoaudiológico, encaminhamento para a clínica do SUS, que é parceira no Ajuricaba, né? Tem ginecologista disposto a atender público trans, médico clínico geral também. A feira ela é mais do que um espaço de comercialização. Essa feira nós trabalhamos o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Aqui dentro nós temos alunos, nós temos professores, nós temos técnicos administrativos e trazemos para dentro da universidade a sociedade. As pessoas que aqui estão, nós trabalhamos com elas nas comunidades rurais, em busca de alimentos sem agrotóxico. Ela acontece todas as primeiras, quinta e sexta-feira de cada mês, ou seja, uma vez por mês. Acho que é legal, né? Porque o produtor ele consegue vender direto, né? Sai da mão do atravessador, né? Então, para o agricultor, eu acho que é um caminho certo, né? A feira possui, participando dentro dela, 12 municípios, dos quais alguns já estão trabalhando as práticas agroecológicas para produzir a soberania alimentar dos povos que habitam lá na comunidade e as pessoas que estão consumindo aqui dentro da sociedade urbana. Eu já compro aqui na feira mais ou menos um ano e pouco, desde que começou a feira
eu venho frequentando. É bom pela questão do preço, da gente poder ter acesso a produtos diferenciados, né? Muitas vezes orgânico. Então são produtos que nós acabamos tendo uma qualidade boa do que é oferecido para a gente. De outubro de 2015 a setembro de 2016, foram registrados 295 assassinatos de pessoas trans em 33 países. Só no Brasil, ocorreram 123 casos. México, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela seguem o Brasil em números absolutos do ranking. No mercado de trabalho, como eu falei, nas empresas do distrito, né, nas lojas, às vezes no RH de departamento, às vezes tem uma diretora evangélica, tem fulano, ciclano que só por falta de ser gay, de ser LGBT, discrimina. Já teve LGBT aí que chegou comigo, Bruna, eu tenho certeza que eu peguei a conta porque ela é evangélica, não gosta de mim, não gosta da população LGBT e fez tudo para mandar embora, né? São coisas que acontecem muito, em loja, supermercado, empresas privadas, acontece. No cenário atual, a gente vive retrocessos, conquistas que a gente já tinha alcançado no sentido de um Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, por exemplo, elas não estão mais garantidas, mas isso só tem tido um efeito de suscitar as pessoas para mais luta, né? Nós temos vários coletivos nacionais, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBT, tem vários coletivos, assim, seja no campo científico ou no movimento social, que tem se organizado para fazer essa defesa, para lutar por isso, né? Então isso é algo que dá esperança no sentido de saber que nós não podemos nos calar, que a gente tem que denunciar e que a gente tem que buscar que as instituições tenham um funcionamento marcado pelo respeito, pela fraternidade. Para que as instituições da justiça, né, possam receber denúncias, né, e realizar processos relativos à LGBTfobia, né, eu acho que são necessárias uma série de medidas, né? Então, desde a formação dos policiais, né, do restante do corpo, né, de funcionários do judiciário também, né, mas principalmente, primeiro, que esses crimes sejam melhor tipificados, melhor considerados dentro da própria legislação, que dados a respeito da condição de orientação sexual e de identidade de gênero, né, apareçam nos registros desses processos, né, que não seja no boletim de ocorrência, se não tiver, né, mas no processo ele pode aparecer também, pode ser colocado, né. Agora, isso só vai ser conseguido também com a transformação desses espaços, das delegacias, né, dos tribunais, né, em espaço não de tolerância, mas de respeito, né, aos indivíduos, né, que tenham uma orientação sexual que não seja a orientação heterossexual. Eu sou Maria Moraes, eu sou estudante de pedagogia. Eu fui me assumir mais ou menos aos 17 anos de idade. Foi quando eu tive maior liberdade sobre o meu corpo.
Antes eu ficava muito presa, acho que pelos meus pais, assim, né? Pela criação dos meus pais. Também presa pela falta de oportunidade de me mostrar dentro da escola. E assim como também em outros espaços, como a universidade, né? Ela não te permite, ela não te mostra lá, né? Depois, quando eu comecei a questionar que eu me importar com isso, né? Eu viver sobre esse controle, sobre essa norma o tempo todo, nunca ia deixar em paz. Então, foi quando eu passei pela minha transição, né? A partir dos 17, ainda fora da universidade. Mas foi dentro da universidade que eu pude estar presente mesmo, assim. Totalmente, assim. E não ter medo, né? Acho assim, principalmente pelo contato e as pessoas que eu encontrei, né, no caminho, assim. As pessoas que... Alguns dos meus amigos que eu conheci aqui e também conheci outras travestis, foi muito importante, né, na verdade, nesse meu processo. Em relação ao uso dos banheiros, por exemplo, já há casos absurdos de a gente usar banheiros, por exemplo. Eu não vou entrar no banheiro masculino porque o mesmo risco que mulheres cis têm de sofrer violência, nós temos também. Então, quando a gente tenta entrar nos banheiros, além de toda a violência e assédio que a gente sofre por parte dos homens, a chacota que a gente sofre deles por estar naquele banheiro, e aí, ao mesmo tempo que a gente vai ao banheiro feminino e é negada a nossa entrada, ou homens ameaçam de nos bater se a gente entrar no banheiro feminino, ou as pessoas dizem que a gente não pode estar lá. No caso das travestis, a Articulação Nacional de Travestis Transsexuais informa que mais de 90% das travestis estão na exploração sexual. Isso é um dado que se dá não por acaso, mas sim porque há uma grande expulsão dessa população de dentro das escolas, né? E a expulsão se dá a partir do momento que você não tem um corpo pedagógico, um corpo de professores preparado para trabalhar com eles. Saber que eles têm especificidades, que é normal eles serem assim, porque a escola hoje tem reprimido as pessoas. É normal a gente reagir dessa forma, você não precisa encaixar todas as pessoas em padrões. Nem todo mundo é destro, tem pessoas que também são canhoto. Então a gente tem que pensar nisso. Eu sei que ela se combate todo dia, ou todo dia ela tem que ser combatida, né? Aí, assim, eu acho que existem muitas formas, assim, talvez a gente só tem que olhar mais para elas, assim, observar mais o nosso tato com as pessoas, o nosso tocar, o nosso olhar sobre o outro, assim. No Brasil, a homofobia não é caracterizada como crime. O projeto de lei complementar 122 de 2006 foi arquivado em 2014. O projeto buscava alterar a lei que já reconhece o preconceito e a discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se tivesse sido aprovado, o projeto iria inserir a discriminação e o preconceito de orientação sexual ou identidade como crime. A criminalização da homofobia pode voltar a ser debatida, caso seja atendida uma sugestão popular enviada ao Senado em 2016. Esses projetos que impedem a discussão de gênero na escola, eles são um obstáculo, né? Eles dificultam, mas eu acredito que eles não impedirão, porque primeiro eles são inconstitucionais, eles não levam em conta que todos nós somos iguais e que a gente tem direito ao acesso à informação e que essa é uma informação imprescindível para o nosso processo de desenvolvimento. Nós precisamos discutir sobre como nós nos desenvolvemos. E a sexualidade é uma dessas dimensões da vida. E tudo que acontece na sociedade tem que caber na escola. A escola tem que falar sobre isso, a escola tem que debater. Então, eu acho que como perspectiva de futuro, a gente vai precisar construir outras estratégias e fazer o enfrentamento disso para poder retomar o direito de falar sobre essas questões na sala de aula. Porque, assim, mesmo tendo acontecido em alguns municípios brasileiros a aprovação de leis dessa natureza, mas isso não implica que hoje é impossível discutir gênero, porque não há um recurso legal que faça isso. Então a gente ainda pode discutir gênero e a gente tem que lutar para abrir mais espaços de debate. Aqui no município de Manaus, nós temos o projeto 389, que foi votado, 389 de 2015, que foi votado e aprovado no final do ano passado, que proíbe discussões de gênero na escola. Esse projeto ele replica muitos outros projetos que já estão
foram aprovados no Brasil, em outras câmaras municipais, né? Ele tem continuidade no nível estadual aqui, através do projeto sobre o programa Escola Sem Partido, que também proíbe discussões de gênero na escola, né? E ele tem respaldo dentro dos planos nacionais de educação, que não proíbem, mas de onde foram retirados os termos gênero, orientação sexual, sexualidade, né, em 2014. Para além da legislação relativas à educação, nós temos uma série de projetos em nível federal que impedem, que propõem a retirada da proposta de incluir a orientação sexual e identidade de gênero nos boletins de ocorrência. Isso é preocupante porque se proíbe de falar sobre identidade de gênero na escola, se torna a mortalidade mais na frente, porque a criança, o jovem, o adolescente vai crescer leigo, sem saber, e acaba praticando, discriminando sem saber, sem conhecer, né? Que o fato, esse conhecimento, esse estudo, esse diálogo sobre identidade de gênero LGBT tem que partir das escolas também. Meu nome é Lorena Barbosa, tenho 24 anos, sou estudante de psicologia do último período e também faço estágio no Hospital Tropical. Um rapaz que eu me relacionei por pouquíssimo tempo, quando eu tinha 14 anos, me viu com uma moça, com uma menina que na época era minha namorada e perguntou: quem é essa tua amiguinha aí? Aí eu falei que não era minha amiguinha, que era minha namorada, e ele ficou irritado, achou um absurdo. E ligou para minha mãe, fez o maior escândalo, falou que eu estava andando com pessoas erradas, que eu era sapatão, machuda. Na escola foi horrível. Todo mundo ficou sabendo, eu não consegui me lembrar como que foi isso, mas a escola inteira ficou sabendo. E eu lembro que qualquer menina poderia ficar de braços dados com a colega, menos eu. Tipo, eu ficava e chamava minha mãe na diretoria, chamava na coordenação e falava que eu não podia estar fazendo aquilo, porque estava me relacionando com outra pessoa, com outra menina, sendo que sempre era só amizade, mesmo assim, eu não podia fazer, mas as outras podiam. E sempre inventavam alguma mentira, que eu estava beijando alguém, nunca estava, mas sempre acontecia de eu estar. No princípio, a minha mãe agiu muito, muito ruim. Ela ficou muito mal, ficou muito chateada, ficou irritada, falava que não aceitava de jeito nenhum. Hoje em dia tá tudo muito maravilhoso. O tempo foi passando, eu fui me dedicando na escola, na época e tudo mais, então ela viu também que não ia mudar. Até então ela chegou um dia e falou pra mim: filha, tem coisa que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. E aí ela começou a dizer que as minhas qualidades eram maiores de qualquer coisa que ela não concordava. Então, assim, não sei como é que é o pensamento dela hoje com relação à homossexualidade. Eu sei que ela apoia a causa, né? Chega até a ser uma militante. Eu confesso que às vezes eu fico receosa, sim, de beijar em público, até de andar de mãos dadas, mas no mesmo momento eu tento conversar comigo, falando: não, eu existo, entendeu? Então eu tenho que fazer o que eu quero, o que todo mundo faz, que é direito também meu. E aí eu pego na mão e tal, dou beijinho, enfim, em público. Mas ainda tenho esse receio, sim. Mas eu acredito que resistindo mesmo. Eu tô aqui, eu existo, eu não vou me esconder, porque às vezes é o que dá vontade de fazer, de se esconder, né, para não ser hostilizado. Mas eu acredito que a chave é fazer o inverso, é continuar resistindo para causar um impacto de existência mesmo na sociedade, de resistência também, né, de falar: você não tem direito de me esconder, de fazer com que eu queira me esconder, então eu vou continuar aqui.